Olá, pessoal. Meu nome é Paula Castro, sou alergista e imunologista da Clínica Cross e hoje a gente vai fazer mais um episódio do nosso CrossCast. Hoje a gente vai falar sobre uma doença muito comum no nosso dia a dia aqui na clínica, que é a dermatite atópica. Gente, a dermatite atópica afeta cerca de 13% das crianças e 7% dos adultos no mundo. E é uma doença que afeta muito a qualidade de vida dos pacientes. Então hoje eu trouxe para vocês a nossa rainha maravilhosa, rainha dos baixinhos, como ela é conhecida aqui, doutora Ana Paula Castro. É, Ana, qualquer apresenta um pouquinho semelhança não é nenhuma, nada disso. na família. Mas é de uma maneira muito tranquila, assim, da gente estar juntas e discutir sobre dermatite atópica. Eu sou Ana Paula Moschioni Castro, especialista em alergia e imunologia, médica da clínica há mais ou menos 30 anos, né? E essa questão da dermatite atópica, eu fico muito feliz de você ter me chamado para a gente conversar com vocês, porque é uma doença que é o que você falou, ela é frequente, ela é crônica, ela se inicia às vezes na fase pediátrica, o que acaba às vezes sendo um desafio, mas a gente tem muitas novidades sobre ela, né? Então acho que Graças a isso é um Deus. ponto muito legal da gente estar discutindo. É isso aí. Então vamos lá, o que é a dermatite atópica? Primeira pergunta básica. Os ites, os médicos falam um pouco difícil mesmo. Então, quando a gente fala os ites, a gente quer dizer inflamação. A rinite do nariz, a amidalite da garganta e a dermatite é uma inflamação da pele. Essa característica, esse sobrenome atópico, nos remete a um comprometimento do sistema imunológico. Então, o funcionamento da pele de quem tem dermatite atópica é o resultado de um sistema imunológico inflamado, que responde de uma maneira exacerbada a coisas que para as pessoas que não têm dermatite são corriqueiras. Por exemplo, eu faço um exercício, eu suo, eu posso me sentir mal, mas quem tem dermatite atópica já tem uma coceira, já tem, né? Lesão, né? Exatamente. Então, para nós médicos, para pensar em dermatite atópica, a gente vê a distribuição, né, dessas lesões. Então, tem lugares característicos, a presença de coceira, não tem dermatite atópica Coceira. sem coceira, e a lesão, que ela é o que a gente chama de eczema, né? É uma lesão que ela é inflamatória, avermelhada, às vezes tem o que a gente fala de exudação, molhada, com casquinhas, né? Me ajuda aí, Bolinhas. se isso tá claro para Isso. vocês, como é a dermatite. É isso aí. É um problema na barreira cutânea, né? Então, acho que o primeiro passo ali é o problema da barreira, né? E aí É, tem toda a cascata imunológica aqui. Ela é uma doença de base genética e dois setores genéticos estão comprometidos, do sistema imunológico e, como a Paula bem comentou, da construção da nossa barreira. Alguns estudos da Europa mostram que as pessoas com dermatite atópica, mais lá do que aqui, têm alteração das filagrinas, que são proteínas que mantêm essa barreira intacta. E Junta, aí, né? pacientes com dermatite têm ela um pouco mais solta, perde mais água, tem a pele Entram mais mais seca. irritantes, né? Perfeito, perfeito. Alérgenos até. Tá. Exatamente. E quais os fatores, aproveitando, né? Você já falou da genética, quais os fatores que influenciam quem vai ter e quem não vai ter DA? Eu acho Dermatite que atópica, desculpa, gente, DA a é gente nosso, vai falar, a gente é o vai nosso falar. apelido para dermatite atópica. Exatamente. Então, assim, a dermatite atópica, ela vem dessa história de uma raiz de atopia, né? Então, familiares que têm, então, pai ou mãe, isso é um ponto importante. Da família, o que importa é pai, mãe, irmãos com alergia. Não necessariamente só a dermatite atópica, algumas outras alergias colocam esse paciente em risco. A presença de outras doenças alérgicas. Tudo bem que a dermatite atópica começa cedo, mas às vezes o paciente tem uma alergia alimentar, às vezes ele tem outras manifestações de alergia, e isso são fatores de risco para desenvolver a dermatite atópica, né? Sim, isso aí, muito importante. E explica um pouquinho, aproveitando, da marcha atópica que a Ah, gente tem. Então, essas outras doenças alérgicas associadas, né? é importante, nós como médicos, a hora que a gente vê uma criança com dermatite atópica, a gente já pensa também e faz perguntas para ver se eles têm outras alergias, porque existe um caminho. Não são todos os pacientes que seguem, normalmente 50%, né, dos pacientes seguem isso, que é ter DA,
depois aí junto a alergia alimentar, depois ter a asma, depois ter a rinite. Então, uma acaba funcionando como fator de risco para o outro e a gente vai sempre pensando, sempre perguntando e sempre tentando estar antes do que o paciente desenvolva a doença, né? Sim, acho que a nossa consulta até é bem completa, porque a gente tem que passar por todas elas, né? Então, às vezes, o paciente vem por uma queixa de rinite, e aí você começa a perguntar, ele tem asma, tem dermatite atópica, então acaba preenchendo realmente a marcha, não necessariamente todos, mas muitas vezes tem alguma outra alergia associada, né? Exatamente. E a dermatite é a que vem mais cedo, né? Mais Então, precocemente, realmente, né? nos bebês, né? Logo na primeira infância já é super importante, né? Isso mesmo. E quais as principais manifestações? Você já falou um pouquinho, né? O brulhido, Coceira, o eczema, que a gente chama, né? Que são, são bolinhas vermelhas no corpo, principalmente, então, na fase mais bebê, nas áreas mais extensoras, né? Que a gente fala. Então, bochecha, mais nos membros, né? Dorso isso. também. E nas crianças, quando crescem mais, e até adultos, é mais nas flexuras, né? Exatamente. Então, tem essa distribuição característica. A gente também olha se ela está mais agudizada ou mais crônica. Mais agudizada é quando ela é mais molhada, né? E mais crônica quando a pele ela é ressecada, mas faz como Já se fosse um fica grossa, espessamento. né? Exato. A gente chama de liquenificação e é isso que a gente observa. E esse ressecamento, né? Essa característica de Pele ressecada. super ressecada, né? Tem algumas dicas assim que ela poupa essa região quando dos bebês, isso ajuda a gente nos que a gente chama de diagnósticos diferenciais, né? Outras doenças que poderiam estar associadas, mas é como a Paula falou, ela é bem frequente, ela comete isso que até 10%, 10, 12% das crianças é muita gente. né? No mundo, muita Exato. coisa. Tá, e por que os pacientes com dermatite atópica têm um risco maior de desenvolver alergias alimentares, Ana? A alergia alimentar, ela é também um desvio do nosso sistema imunológico. Não sei se vocês sabem, mas o nosso sistema imunológico, ele tá para nos defender, eu falo sempre assim, defender do que tem que ser defendido e tolerar o que precisa ser tolerado. Então, ele é educado a tolerar algumas coisas, tolerar o leite, tolerar o ovo, que são proteínas estranhas, mas que a gente precisa receber. E isso acontece muito por conta do nosso trato gastrointestinal. Então, os alimentos entram e o sistema imunológico se prepara lá para defender. A dermatite atópica, além dessa desregulação imunológica, ela muitas das vezes faz com que o primeiro contato com o alimento seja na pele. E aí é uma doença em que o sistema imunológico já está meio atrapalhado, eu tenho contato do alimento na pele, às vezes através de um hidratante ou mesmo do alimento, e isso é um facilitador. Isso que a Paula falou tem consequências, né? Às vezes o paciente com dermatite atópica, se ele, por exemplo, se a gente fala assim, ai, será que é uma alergia alimentar essa pele? Acho que eu não vou dar ovo para ele. Aí ele não come. Aí, quando ele vai experimentar mais para frente, ele faz uma alergia daquela imediata. Mais grave, Mais né? grave. Por quê? Porque a pele foi um facilitador para desenvolver a alergia. Então, é uma relação íntima, é uma relação complexa, se a gente for dizer, e a gente precisa estar atento a isso para não criar um problema, né? Eu acho, nós, né, aqui na nossa prática, a gente já recebeu vários pacientes que têm dermatite atópica, fazem a IgE, que é aquele exame no sangue, vem positivo e já exclui o alimento, né? Então, acho que esse é nosso maior problema, né, de receber Dessa desses correlação pacientes, entre alergia essa alimentar, correlação, porque aí, depois que excluiu o alimento, a gente vai ter que fazer testes, né, e até fazer provocação para poder reintroduzir muitas vezes. A gente não pode, às vezes, reintroduzir logo de cara, mesmo sendo negativo, porque o paciente está em exclusão há muito tempo. Isso é um ponto importante. Isso é uma coisa que está muito claro para a gente, mas às vezes não fica claro, né? Que fazer o exame não é sinônimo de que você tem alergia, né? Você faz o exame e às vezes vem positivo, mas pode ser só uma sensibilização, é uma característica desse exame. Só que aí você tira o alimento, aí quando você vai pôr, aí você se surpreende com uma reação muito diferente do que você pensava. Não é sobre a pele piorar, faz o inchaço, né? Às vezes até anafilaxia. Né? Acho que vale a gente frisar exatamente o nosso mantra na alergia, né? Que o exame sozinho não faz o diagnóstico de alergia. Exatamente. Então a gente precisa ter uma clínica por trás, tá? Então acho que isso é muito importante. E
existem outras dermatites que acompanham a dermatite atópica, até no diagnóstico diferencial, mas algo a mais que a gente tem que também ver na hora do diagnóstico para poder tratar e, junto com isso, melhorar a dermatite atópica. Fala um Exato. pouquinho sobre isso, Tem Ana. algumas outras ites. Tem a dermatite de contato, que é imagina, se a barreira já está comprometida, a dermatite de contato é uma doença que ela pode existir sozinha, não precisa estar junto com a dermatite atópica, que é, como o próprio nome diz, uma reação da pele ao contato de algumas substâncias. Talvez vocês se identifiquem aí, o níquel, né, das bijuterias, acho que ele é um dos mais frequentes. Mas pacientes com dermatite atópica podem ter associação com dermatite de contato. Então a gente precisa ficar de olho, às vezes o tratamento não vai indo tão bem quanto a gente esperava, especialmente nos pacientes mais velhos, né? Assim, Sim. adolescentes, adultos. Começa a usar cosméticos, né? As adolescentes, Perfeito. mulheres principalmente, né? Que usam muito cosmético, perfume. Então, realmente, acho que aí começa a chamar a atenção quando a gente não consegue tratar direito. Perfeito. Tem a dermatite seborreica, que é engraçado, mas é diferente, mas ela pode ser concomitante. Aí a dica é quando você tem essa descamação que é nas sobrancelhas, que é no couro cabeludo, a pele aqui nessa região fica um pouquinho mais gordurosa. Você tem a dermatite aqui, a dermatite seborreica aqui. Então, às vezes, tem essa concomitância, né, Paula? Sim, e é importante tratar, né? Junto, para às vezes a dermatite atópica não exacerbar por conta da dermatite seborreica, né? Perfeito, perfeito. Legal. E qual a implicação da dermatite na vida dos pacientes, Ana? Nossa, isso eu gostaria de perguntar para vocês, Para os pacientes. né? Porque assim, familiares, olha, né? Não só exato. dos pacientes. É engraçado isso, porque ela é uma doença complexa. Apesar de ser uma doença que a gente tem na pele, a vida fica muito impactada. Essa questão do prurido. Por isso, talvez quem tenha dermatite atópica esteja se identificando, mas talvez quem não tenha esteja assistindo. Hashtag, né? Solidariedade e empatia. Esteja, Exato. porque a dificuldade de sono é muito importante. O estigma, o bullying, o medo de ser uma doença contagiosa, as pessoas acharem que é e ela não é. Que mais? Tanta coisa, Acho que é né? mais isso. E a própria ansiedade, estresse, piora a dermatite, né? Então acaba sendo um ciclo vicioso. A dermatite piora a ansiedade piora a dermatite. Acho que é muito importante, acho que na vida das crianças, principalmente, né, que ainda estão nessa fase de desenvolvimento, e existe muita dificuldade nas escolas, né, de como lidar com isso. Então, de novo, não é contagiosa, ela é além da pele. Por favor, não faça bullying. A vida das pessoas está bastante comprometida, o sono comprometido. Então, às vezes, a atenção nos estudos fica comprometida. Exatamente. Uhum. E como que é feito o tratamento da dermatite? Então, esse entendimento de que é uma doença complexa, você mesma falou, é uma doença da barreira, mas também uma doença imunológica, a gente se organiza como se fosse caixinhas. Eu sempre penso nas caixinhas. Então, a primeira caixinha é do cuidado geral, né? Nada, assim, criar cenários que evitem essa lesão da barreira. Então, banhos quentes demais, sabonetes abrasivos demais. Então, os bons sabonetes são os de pH mais ácido, que é como o da pele, sem grandes perfumes, né? O banho, então, ele até pode ser, se for um banho de imersão, durar um pouco mais, mas se não menos. A secagem e a hidratação imediata, aquilo que a gente comentou do suor, então evitar roupas que facilitem a sudorese. Tem uma série de coisas que são importantes no dia a dia desse cuidado da barreira. Depois a hidratação também, um capítulo importante, sempre acontece após o banho. Os hidratantes também mais específicos, a gente tem hidratantes restauradores da barreira, mas e qual é o melhor hidratante? O que você usar e que, né, se sinta você melhor. gostar, né? Exato. Mas realmente aqui chamando atenção para um hidratante que seja mais próprio para pele com dermatite, né? Totalmente. Porque Não vai os outros tolerar, têm né? muita cosmética, muito perfume, e aí acaba até atrapalhando, né? Exatamente. Aí depois disso, alguns cuidados específicos com as lesões, a gente tem medicamentos específicos, os corticosteroides tópicos, que a gente tem aí de diversas potências, uma classe que chama inibidores de calcineurina, que são o tacrolimus e o pimecrolimus, que eu não sei se vocês conhecem, que nos ajudam bastante. E as novidades, que são esses tratamentos para as terapias sistêmicas, né, que a gente chama,
que hoje em dia a gente usa ainda, né? Trabalhamos no hospital público, então a gente usa ainda imunossupressores, mas a gente tem a possibilidade de hoje de usar outras classes de medicamentos imunobiológicos, o outro chama-se inibidores da janusquinase, que são medicações que são um pouco mais direcionadas, que tem esse cuidado um pouco mais, né, para tentar mudar um pouco a história da doença, né? Então, isso, por conta de tudo isso, acaba tendo uma certa complexidade que envolve o acesso, envolve uma série de coisas, mas estamos empolgados, né? A gente acha que a gente está tendo essa possibilidade da incorporação pelo SUS, então tem umas coisas, né? Sim, super importante. E esses medicamentos novos, Ana, importante falar, eles são. Tem uma dermatite atópica para todo mundo que usa? Não, perfeito. Eles são liberados para as dermatites moderadas a grave. Isso também é importante. Vocês sabiam que a gente tem scores para a gente tentar entender? Então, às vezes você vai no médico, aí ele vai lá fazer umas continhas, né, para saber como está a gravidade da sua dermatite. Então, a gente se prepara, né, com bastante carinho para poder cuidar, trazer. E eu acho que um ponto importante é a gente se preparar com tudo isso que a gente estudou, mas escutar vocês também é muito importante, porque às vezes para cada pessoa a dermatite pega de um jeito, né? Então é muito bom saber como para você o que ela pega, né? Exatamente. Eu acho que lidar como um todo do paciente, né? Isso, a gente abordar essa parte psicológica com os pais, o entendimento dos pais do que é a doença, como tratar. Eu sempre falo que a hidratação é super importante, apesar de parecer um tratamento, né, bobo. Falar, mas passa hidratante? Só isso já melhora muito. Muito, e muitos pacientes, Muitos pacientes, às vezes, voltam no consultório e já não tem mais nada de lesão. Então, super importante frisar essa parte dos cuidados com a pele, né? Perfeito, o banho, tudo isso, acho que é muito importante. Muito bem, então agora, qualquer dúvida a gente também podem mandar no chat, tá? A gente responde no Spotify. Agora vamos para nossas perguntinhas para a doutora Ana. Então vamos lá, Ana. Um mito que você gostaria que acabasse na alergia e imunologia? Esse a gente comentou, mas vamos falar mais uma vez, né? Que o diagnóstico se faz através de um exame, né? Então, isso não é verdade. Eu gostaria que isso acabasse. Isso aí, procura um alergista, né? Pra gente tirar essa dúvida. Exato. Um conselho de ouro que todo paciente deveria ouvir. Meu Deus, eu acho que o que é importante é você estabelecer uma boa relação com o seu médico, que tenha empatia, que você se sinta escutado, mas aí também dá uma escutadinha nas dicas que ele tem. Certamente ele estudou, se preparou para poder cuidar de você com carinho. Isso aí. Um erro comum que os pacientes cometem. Querer respostas rápidas para doenças crônicas. Isso aí. Imediatismo, né? Quer melhorar da noite para o dia. Exato. Infelizmente, a gente se preparou, é um conjunto de as doenças alérgicas, é um conjunto de doenças crônicas. A resposta rápida, ela nem sempre é a melhor. Conta pra gente um hobby que você tem. Um hobby que eu tenho, eu adoro cinema. Então eu gosto muito de filmes e isso é uma coisa que eu gosto de assistir. Estou tentando ficar um pouco melhor agora. Alguma dica de um filme recente que você viu? Deixa eu pensar. Os recentes, ainda estamos aqui. Eu adorei o Conclave. Não sei se vocês assistiram. Que mais de filmes mais recentes? Acho que esses dois. Me pegou de surpresa. Um lugar que gostaria de conhecer. Um lugar que eu gostaria de conhecer o Japão. Que assim, sempre quis ir ao Oriente, mas para conhecer o Japão. Acho que é um lugar que eu gostaria. E por que o Japão? Eu sempre me admirou muito esse contraste entre a modernidade e essa coisa da tradição, porque eu acho que a gente só vai mais longe se a gente subir em bases sólidas. Então, a gente não negar toda a ancestralidade, toda a história, mas olhar para frente, avançar. Então, acho que... Legal. Acho que... Espero que você eu consiga ir logo. logo. Eu também espero. Um hábito saudável que você recomenda e pratica. Olha, eu estou melhorando minha alimentação. Isso aqui é podcast ou é terapia? Eu acho que eu estou melhorando minha alimentação. Isso eu acho que é algo importante para nós. Eu acho que
super engraçado. Super. A gente tem que ter, de novo, um olhar sobre a modernidade, mas algumas das coisas do nosso corpo, ele ainda precisa aquilo de uma alimentação, horários, coisas assim. Mais Mas é saudável. Menos processados, como a gente menos estava falando. processados. Um termo médico que os pacientes sempre confundem. Nossa, deixa eu pensar. Não sei se sempre, mas a diferença entre homeopatia e farmácia de manipulação, me veio isso à cabeça. Não são a mesma coisa. Às vezes você faz medicamentos alopáticos, manipulados, e dá a impressão que eles são mais Homeopatia é algo homeopáticos. mais. Eu não sei se isso tem relevância, mas me veio à cabeça. E se você não fosse médica, você seria? Putz, eu acho que eu seria arquiteta. Legal. Eu acho muito legal essa, mas Você eu não tenho desenha? capacidade, não. Eu seria, ela falou, eu Você gostaria, mas estudaria é para isso. ser. Mas eu pensei, mas não sou, mas eu me Que fascina isso, legal. essa questão dessas pessoas que elas olham e já enxergam ali o que Nossa, vai acontecer e de verdade fica muito mais legal. eu não tenho essa visão, Eu não também não. consigo. Eu também Queria, não, gostaria, queria ter. mas sou médica. E a medicina para você é? Ela é uma parte muito importante da minha vida, mesmo. Eu sou a mesma pessoa, né? Eu sou a médica desse jeito e a pessoa um pouco médica, sabe? As duas coisas, ela não é só uma profissão para mim. Ela Não tem não como é um separar, estilo de né? vida, não é bem assim, mas é muito do que eu sou, eu agradeço o que a medicina me trouxe, né? Então, é uma mistura, não consigo separar. Que legal. E o que que você faz para essas crianças gostarem tanto de você? Esses baixinhos aí. É que eu gosto muito deles. Eu acho que é É isso, porque eu me mútuo. sinto muito bem perto Hum, deles. As crianças são muito poderosas, né? muito. Então eu. E inteligentes, né? Às vezes no consultório a Sim, gente se surpreende. exatamente. São muito perspicazes. Então eu acho que eu gosto deles. E aí, né? Que Eu legal, também Ana. gostei. Espero que Foi vocês gostem. ótimo. Muito obrigada por ter vindo. Acho que foi ótima a nossa conversa. Linda. Se eles tiverem dúvidas, a gente responde, né? A gente pode responder. Eu acho que isso é importante também. Quem tem dúvida, venha numa consulta com a gente conversa, né? Explica toda a doença. E isso é um trabalho muito importante que a Paula está capitaneando, porque a gente quer chegar mais perto de vocês de diversas maneiras. Às vezes, numa consulta é muito individual, mas se a gente puder mostrar para vocês o quanto que a gente gosta de bem informar, né? Espero que esse Exato. podcast, todo esse crosscast, chegue muito longe aí. Muito orgulho. E outra coisa é que mostrar que vocês não estão sozinhos. Tem um monte de gente com alergia hoje, né? Ou dermatite, que passam pelas mesmas coisas. Então, Sim. é legal a gente mostrar que tem muita gente por aí na mesma situação e que tem tratamento, né? Então, a Sim. gente pode ajudar vocês. Muito obrigada. Se você gostou do episódio, curta, compartilhe, divulgue para todo mundo que você conhece que tem alergia. E é isso. Muito obrigada, Ana. Tchau, gente. Até a Tchau. próxima. Esse podcast tem caráter exclusivamente educativo e informativo. O conteúdo não substitui a avaliação, diagnóstico ou tratamento médico. Em caso de dúvidas sobre sua saúde, procure sempre um profissional habilitado.